A Vilhena perguntou assim: como podemos nos preparar para a adoção ainda solteiros? Dicas. Uma boa pergunta. Eu acho, assim, o que eu faço, essa preparação, é muito através da oração. Eu creio que Deus nos chamou para orar pelos nossos filhos, tanto biológicos quanto adotivos. E existe muito poder nisso. Então, o que eu faço, eu assumo muito a responsabilidade dessa causa. Então, o que isso significa? Que eu não sou culpada de uma criança que foi abandonada, uma criança ser órfã. Não é minha culpa, porém eu posso assumir essa responsabilidade e transformar essa situação. E essa criança pode se tornar um dia meu filho, eu posso adotá-la. Então eu uso muito a palavra de Deus para orar por essas crianças, as bênçãos geracionais que a gente vê na Bíblia. Uma das que eu mais gosto é a bênção de Arão, né? A bênção sacerdotal que tem lá em Números. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor os abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre você. Então eu uso muito essas palavras para declarar as bênçãos sobre os meus filhos. E abençoá-los mesmo, quebrar toda a maldição da vida deles, tanto os que vão ser meus e os que eu posso assumir essa carga espiritual por eles, né? Os que eu já cuido, tanto no abrigo que eu sou voluntária, como as crianças da Casa Aurora, eu faço essa oração para todos eles, derramando essas bênçãos sobre a vida de todos eles. Então eu creio que isso é muito uma forma para a gente se preparar para essa adoção e conhecer, pesquisar assunto, ouvir história, desmistificar, desromantizar a adoção, porque às vezes é um assunto muito assim complicado para as pessoas, né? Eu acho que esses são os passos Sim, práticos para a gente se preparar. sim. E você sente, Ana, que futuramente você vai adotar alguém, que você falou, né, sobre a sua preparação, que você tem orado por isso e tudo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu. Eu sempre que eu oro sobre a minha família, sobre os meus filhos e tudo, eu consigo imaginar 3 crianças. E é muito Aham, doido porque Deus, ele nunca falou específico comigo uma palavra ou uma palavra que foi entregue para mim sobre a adoção, né? E eu sinto aham, muito que isso é um chamado, né? Porque você está trazendo para sua família uma criança que os seus filhos, eles vão entender que não é do mesmo sangue, mas que é uma família. Então, você pensar que você precisa orientar os seus filhos de uma forma diferente e que eles devem tratar com muito amor e entregar o amor, mesmo não seja do mesmo sangue, né? Porque, cara, a próxima geração, essa geração de agora, ela já está totalmente atualizada, já está aham. muito mais atualizada que um dia a gente foi quando a gente era criança. Então eu penso que os meus filhos vão ser outra geração que vão estar assim muito bem ligados, tipo assim, vão ver uma criança diferente, e vão falar, talvez, ai, não é, mas não é do mesmo sangue. Então eu vou ter que ser aquela mulher, aquela mãe que realmente precisa ter um chamado para isso. Eu penso, né? Eu posso estar errada. Aham. Só que, então, todas as vezes que eu oro sobre a minha família, eu penso em 3 crianças. E eu penso que vai ser um menino e uma menina. E o terceiro, eu não consigo imaginar que ele vai sair de mim ou que eu vou sentir isso, sabe? Eu sempre penso que vai ser gêmeos. Então eu consigo só visualizar 2 crianças. Mas eu sinto da parte, assim, dessa parte de adoção, que eu vou adotar uma criança. Uau. E uma coisa que eu sempre falei era que não seria um bebê, seria uma criança um pouco maior, porque eu sei o Uhum. quanto é difícil para essa criança ser adotada. Mas aí eu fico pensando, meu Deus, vão gerar outras lutas, né, dentro da minha família. Então eu tenho que pensar muito bem nisso. E às vezes eu Sim, até falo pensando, nossa, será que eu tô sendo egoísta pensando dessa forma, sabe? Sempre tentando analisar o meu coração para ver aonde ele tá alinhado ali. sim. Mas como que você pensa que é para uma família, por exemplo, que já tem os filhos crescidos, né? Ali, as crianças já estão entendendo o que está acontecendo e eles estão sendo preparados para chegar mais uma criança que eles não conhecem. Como que você acha que é para outra criança receber, sabe? Um irmão novo que não, que Uhum. até ele entender que não é do mesmo sangue, mas ele sabe que tem alguma coisa diferente. Como que você acha que é para essa criança? Não sei se você já conheceu Uhum. alguma criança que teve algum testemunho assim, mas se você tiver, me conta.
Sim. Olha, vai ser desafiador. Eu acho que é um processo desafiador para qualquer tipo de família. Tendo filhos ou não tendo, independente da idade, é desafiador. Assim como ter um outro bebê também seria desafiador. Por exemplo, uma mãe tem um filho de 5 anos e acaba de ter um bebê. Aquele processo de adaptação, de ciúmes, de entender quem é aquela É, criança, vai acontecer. E eu creio que na adoção é o mesmo esquema. Porque criança, eles têm uma inocência muito grande que o que você fala para eles é a verdade. sim. Então eu creio que a adaptação para as crianças é muito fácil, eles aceitam muito bem. Eles não têm ainda esse conceito de é adotado, não é, é de sangue, não é. Para eles, eles não sabem nem de onde eles vieram direito, né? Uhum. Então, eu acredito que, assim, vai muito da sabedoria dos pais. E uma criança mais velha, um adolescente, por exemplo, traz uma Isso, essas carga. crianças que eu tô falando, porque teve um caso que eu perguntei para um casal e tudo, e ele falou que conversou com os filhos, uma possibilidade de adotar e tudo. E o filho foi totalmente, ele foi totalmente transparente, ele falou assim, era uma criança, né, não um adolescente, mas falou, pai, Uhum, mas ele não vai ser do mesmo sangue que eu. Será que eu vou conseguir amar essa criança igual eu uhum, amo minha irmã? Sabe? Tipo assim, uhum. é isso que eu penso. O que tu acha? Sim, eu acho que vai muito de como os pais passam, porque os filhos são muito reflexo do que está no coração dos pais, né? Às Sim. vezes você acha que a criança está pensando aquilo, mas se você sondar o seu coração como mãe, você também está pensando a mesma coisa. Será que eu vou amar aquela criança, sendo que não tem Uau. meu sangue, sendo que não veio de mim? Se os pais têm uma convicção no coração deles, que Deus chamou eles mesmo para adotar, para serem pais por adoção, que Deus vai dar sabedoria, vai dar discernimento, se eles passam isso para os filhos com uma empolgação, como uma coisa que a família inteira vai estar adotando, é um privilégio para a família inteira, eu te garanto que os filhos vão receber com maior carinho. Vai ter as encrencas de irmão que teria de qualquer jeito, né? Sim. Mas eu não acho que teria preconceito nenhum, não teria essa visão. E uma coisa que eu creio muito fundo no meu coração, que nós, como cristãos, nós temos a responsabilidade com relação à adoção. E eu digo adoção, mas é a causa do órfão. Não é você se tornar somente uma mãe ou um pai por adoção, mas você pode empadrinhar, várias outras formas, né? Porque nós somos o único grupo aqui na Terra que tem o sangue de Jesus. Que a gente Amém. recebeu isso. E o sangue de Jesus tem poder de quebrar qualquer maldição, qualquer barreira, qualquer coisa. Que é o que essas crianças carregam. Você Amém. entendeu? Então, eu acho que uma família pode ser o mais difícil que for. Se for uma família que busca Deus, que tem Jesus, eles têm o poder para vencer qualquer desafio, para quebrar qualquer maldição. Então, não há Amém. empecilhos, né? Se a gente parar para pensar, através de Amém. Jesus, lógico. Sim, amém. Foi muito bom ouvir isso, porque realmente eram coisas que eu pensava, nossa, é muito difícil para criança e tudo mais, mas realmente depende muito de como a gente vai apresentar isso, Uhum. né? A Elaine também falou aqui, ó, isso foi revelador para mim. Glória a Muito Deus. bom. Glória a Deus, amém. Outra pergunta também que eu tinha anotado aqui, deixa eu pegar. Sobre casais que são novos, né? Uhum. Igual eu falei no começo, que às vezes no processo da adoção, quando você tem essa causa, né? Você abraçou a causa, igual você disse. Não que você, não sem propósito, mas realmente com propósito daquilo que Deus falou com você e tudo mais. Casais que são jovens, você acha que tem algum tipo de preconceito ou alguma coisa que impede desses casais darem esse passo para adoção sem ter filhos e tudo mais? Porque, igual você disse, quando você entra, né, nesse processo de você fazer uma adoção, de você querer adotar, tem vários protocolos ali que você precisa seguir, várias coisas que você precisa garantir para aquela criança, né? Você Uhum. conhecendo mais nessa área, o que você pensa que esses lares, eles pensam a respeito de jovens, enfim? Tá. Olha, eu acho que não existe preconceito com relação ao fórum, né, ao juiz, tudo isso. Não existe preconceito de idade.
assim, um cuidado que a gente tem que tomar é muito com relação à romantização da adoção. Por quê? Uhum. Muitas pessoas que querem adotar, eles vão adotar porque eles não podem ter filhos, ou porque eles, sei lá, querem um bebê de alguma forma. Um bebezinho, um neném. Aquele romantismo de eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Eu Sim, quero satisfazer a minha necessidade, o meu desejo de ser mãe e pai. E a adoção não serve para isso. isso. Por quê? Assim, a criança não vai ser a criança perfeita, não vai ser o bebê dos seus sonhos, muitas vezes não vai ser bebê. Você vai ficar anos tentando para conseguir um bebê. Então, a mentalidade de uma família que quer adotar deve ser por chamado. Eu quero fazer a diferença na vida dessa criança, mesmo que ela nunca me ame, eu quero derramar o amor sobre a vida dela. Mesmo que ela nunca me aceite, eu quero aceitá-la do jeito que ela é. Entrar Eu quero nessa batalha mesmo. Exatamente, exatamente. Porque não é um negócio romântico. Vão vir as dificuldades, os desafios, e muitas pessoas vão se decepcionar. Aí que acontece muitas devoluções até de crianças mais velhas. Porque os pais vão com esse conceito, né? Eu tô fazendo um favor para essa criança, eu tô tirando ela de um abrigo. Mas não é Sim, isso. E os casais jovens, eu acho que tem que ter um acompanhamento. É muito importante estar em grupo de preparo para adoção, grupo de apoio, porque é um desafio. Assim como ter um bebê é um desafio. A partir do momento que a mulher engravida, ela tem 9 meses ali de preparação, de sonhar, de buscar conselho, de buscar ajuda, de pesquisar. A sim. adoção é a mesma coisa. Você vai ter um tempo para você se preparar, buscar conselho, buscar ajuda, pessoas que têm experiências, Sim. porque é um filho, né? É uma criança que você está trazendo para dentro de casa. Então você precisa estar preparado, Sim. independente Mas da sua idade. então não, você acha que esses lares de adoção não teria esse tipo de requisito em questões de casais jovens? Não, não. Tem a idade mínima para adotar e tem uma. Eu acho que você tem que ser 11 anos, acho pelo menos mais velho do que a criança que você está adotando. Ah, entendi. Tem Tem todas várias as. regras. Sim, sim, mas eles não têm preconceito. Tipo, não tem nada que impeça um casal jovem, por exemplo, de adotar. Sim. Ó, fizeram mais duas perguntas aqui, eu vou colocar aqui para você ler. Tá. Ó, Gostaria muito de adotar, mas tenho medo de qual família essa criança virá e não obedecer os princípios. Tá, eu acho que é a questão desse medo, né, de onde a criança vai vir, do passado da criança, a pergunta, né? sim, Assim, é o que eu falei. Vai vir crianças que vão trazer uma carga espiritual, você vai ver características na criança que você não sabe de onde vieram, que nos nossos filhos, né? Quando a gente tiver filhos, a gente vai ver, eu era assim quando eu era mais nova. Nessa criança adotada, você não vai poder ter isso. E muitas coisas que você vai ter que batalhar espiritualmente. Mas eu creio que é muito uma forma da gente fazer discípulos. A gente cuidar dessa criança, lutar por ela, lutar em oração por ela. Eu creio que é um privilégio muito grande que a gente tem através da adoção. E a gente não sim. precisa ter medo, porque a gente tem Jesus. A gente Ah, tem o poder da oração aí para quebrar qualquer amém. jugo, né? Sim, e é muito legal que todas as lives elas começaram na segunda-feira, né? Que só com mulheres e tudo mais, a gente falando sobre diversos assuntos. E uma coisa que é muito legal é que o princípio de tudo que a gente fala, como começar, como a gente pode fazer, a gente fala, é a oração, né? Uhum. Então, mais uma vez, e isso não vai mudar em todas as lives, em todos os tipos de assuntos que nós vamos conversar aqui, o princípio disso tudo vai ser a oração, vai ser você aquecer o seu coração para aquilo que Deus realmente quer compartilhar do coração dele conosco, né? Sim, com Então, certeza. a Claire 56T disse assim: sendo cristãos, todos nós somos chamados para adotar? O que você acha? Boa pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acredito que sim, todos nós somos chamados para adotar, mas como eu falei, para adotar a causa, Isso. a causa do órfão.
Não necessariamente você se tornar um pai ou uma mãe por adoção através da lei. Eu creio que lá Tiago 1,27, né, fala da pura religião, verdadeira e pura religião, que é você visitar o órfão. E esse visitar, existem várias formas que você pode visitar. Então, você adotar essa causa é você, sim, ser um pai, uma mãe por adoção, oficialmente, legalmente, mas o apadrinhamento afetivo, como a gente falou, existe o acolhimento familiar, existe a intercessão pelos órfãos, que eu acho que aí é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Isso que a gente está fazendo, que é você levantar sua voz e anunciar sobre a causa, é você adotar. Então, existem várias formas de você adotar essa causa. Mas nem todo mundo vai ser chamado para trazer uma criança para dentro de casa. Nem todo mundo tem esse chamado, né? Sim, é verdade. A Natália Vilhena disse assim: ouvi uma vez que não devemos temer o que a criança carrega, mas confiar no que nós carregamos, né? Isso é muito Exatamente. forte. Isso é muito forte, porque realmente você abraçar a causa é diferente de você adotar. Às vezes você vai naquela empolgação. Eu já vi alguns casais falando que queriam adotar e tudo mais, mas, cara, você recebeu uma palavra específica de Deus para você fazer isso, porque é uma briga que você está cumprindo ali e Sim, que, cara, se Deus pediu para você fazer, só você pode fazer isso. sim. Mas, como cristãos, né? Assim como eu acredito que, por exemplo, né, os meus líderes na Paz Church, eu sinto que eles me adotaram, porque eu tô lá na casa deles todo momento e eu sou amada por eles, pela família deles. Então, isso é uma adoção. Então, eles abraçaram a causa, né? Sim, Eu tenho isso. meus pais, eu tenho minha família, mas quando eu estou na casa deles, eu consigo me sentir à vontade, eu consigo me sentir amada. Então, nós, como cristãos, né, igual a essa pergunta da Claire, nós devemos abraçar essa causa, mas não com essa mentalidade de, nossa, quero adotar e eu só vou fazer diferença se adotar. Não, você vai Exato, fazer diferença se você, por exemplo, apoiar uma ONG específica, exato. né? Você trabalhar com preventivo, assim como a Ana tem trabalhado, não é? Hoje ela não adotou alguém, Deus fala isso com ela há um tempão. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, Deus tem falado isso com ela e ela não adotou nenhuma criança, né? Mas o que ela está fazendo? Ela está com um projeto, né? O projeto Aurora, que ela trabalha com prevenção, né? Com as crianças, para não acontecer de surgirem mais órfãos. Já temos tantos órfãos, né? Uhum. Então, de alguma forma, você pode ajudar. E aqui, abrindo até uma brecha para falar para vocês, né, mulheres, homens que estão aqui nessa live, se vocês têm interesse em saber mais sobre esse assunto, se vocês querem apoiar uma causa, se de alguma forma Deus falou com vocês aqui nessa live a respeito de adoção, né? Não para você chegar lá amanhã bater na porta de uma ONG e você adotar alguém, mas de alguma forma você conseguir ajudar, né? E plantar ali com teu amor, com a sua semente. Procure a Ana, entre aqui no Instagram dela, fale com ela, ela tem muito a orientar, ensinar vocês sobre isso, né? E com certeza eu tô muito, assim, muito feliz de ter você aqui, Ana, falando sobre isso. É um Amém. assunto que eu nunca pautei aqui no meu Instagram sobre adoção, mas é algo que realmente quando você sabe, né, disso, mas eu tenho esse chamado para crianças também, que é um Uhum. sonho mais futuro, mas eu já isso queima e aquece sempre meu coração quando eu falo sobre isso, então eu não poderia deixar de ter esse tema durante essas lives aí, durante essa semana. Então, muito Uau, obrigada por você ter glória a Deus. topado estar aqui. Eu sei que você tem várias coisas para fazer aí também, mas muito obrigada de verdade.